Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Animadinhos para mais uma aula? Então, vamos começar a definir pleiotropia, tá? A gente define pleiotropia porque não vai ter exercícios de cruzamento da pleiotropia, pelo menos eu nunca vi, tá? É porque a pleiotropia é o contrário da interação gênica e pode ter algum exercício teórico sobre isso, ok? Então, o que a gente viu na segunda lei de Mendel? A gente viu que tinha duas características e para duas características, dois genes. Então, a gente tinha característica amarelo e verde. Isso quem determinava era um gene. Um gene ou dava amarelo ou dava verde. E a gente viu que um outro gene em um outro cromossomo, né, segregação independente, ou ele vai dar ervilha amarela ou ervilha rugosa ou ervilha lisa, né? Então a gente tinha um gene determinando uma característica. Na pleiotropia acontece diferente. Um único gene vai dar origem a várias características, né? Então isso a gente não tinha visto até agora. A gente viu um gene, uma característica. Então, o gene que vai dar característica, cor da ervilha. O gene que vai dar característica, textura da ervilha. E agora não. Quando eu falo de pleiotropia, eu estou falando que um único par de gene vai ser responsável por dar várias características. Então a gente fala que é um efeito múltiplo do gene. Então eu tenho um gene dando a característica A, B e C. Eu vou dar aqui dois exemplos. O primeiro é a síndrome de Marfan, né? A síndrome de Marfan é uma mutação num gene que está localizado no cromossomo 15, né? Que esse gene chama FBN1. A mutação está nessa proteína, na fibrilina, né? Essa mutação nesse único gene vai causar quais características? Defeitos cardíacos, problemas visuais e aracnodactilia. O que é isso? Quando os membros são muito maiores do que o corpo, né? Desproporcional. Então vejam, um único gene, uma mutação nesse único gene, dão características diferentes. Olha, essa pessoa, né? Não deve ser uma síndrome fácil de conviver, tá? Então isso é a pleiotropia. Vou dar aqui. Bom, um outro exemplo de pleiotropia é a fenilcetonúria, que a gente já fez alguns exercícios sobre isso, mas a gente não tinha falado até então, né? Que era um caso de pleiotropia. A fenilcetonúria é uma doença autossômica. O que é autossômica? Que não está nos cromossomos sexuais, né? Não está nem no X nem no Y, está nos autossomos, naquele cromossomo do par 1 ao par 22, recessiva. E a fenilcetonúria, ela tem uma mutação nesse gene chamado PHA, que está no cromossomo 12. O que acontece? Olha, vamos ver essa figurinha aqui. O gene normal, o alelo normal, o DNA, essa trinca aqui, ó, GCC, ok? O GCC vai fazer um RNA mensageiro CGG que vai fabricar a arginina. E a arginina vai dar a proteína normal, PHA normal. Olha que doideira, lembra uma das primeiras aulas que a gente teve de mutação? Só que, em vez de ser G, houve uma mutação para A no DNA. Então, de ACC, na hora que fizer a transcrição para RNA mensageiro, vai ser UGG. E o UGG é o triptofano. Quando... Ai, fechou a porta. Quando há a mudança do aminoácido arginina para o aminoácido triptofano, a proteína PHA, ela não funciona. E acaba acumulando um outro aminoácido que é a fenilalanina. Então, essas pessoas que têm essa mutação não processam a fenilalanina. Então, eles não podem comer nada que tenha o aminoácido fenilalanina, porque eles não conseguem processar esse aminoácido. Nossa, Ana, então uma mutação nesse gene vai causar o quê? Por que ele é pleiotropia? Olha só, né, o que a diferença, uma mutação numa base do DNA que vai causar a fenilcetonúria pode acontecer, né? Então, pode ocasionar microcefalia, retardo mental, convulsões, tá? A pessoa fica com um cheiro na pele, no cabelo, bem característico.
pode ter problema de pele. Então, vejam que uma mutação no único gene promove várias características, né? Como que eu sei? Graças a Deus, existe o teste do pezinho. Então, quando a criança nasce, ela vai fazer o teste do pezinho. Vocês já devem ter ouvido falar que o teste do pezinho é um furo no pé da criança que vai verificar vários tipos de doenças. E uma dessas doenças é PKU, que é a fenilcetonúria, tá? E quem são fenilcetonúricos, tem algumas embalagens têm assim, atenção fenilcetonúricos, contém fenilalanina. Então, essa fenilalanina é um aminoácido que não é metabolizado pelos fenilcetonúricos, ok? Então, esse é um outro caso de pleiotropia. E agora, a gente vai para o inverso, que é a interação gênica, né? Que é o objeto de nosso principal estudo aqui. Por que é o inverso? Porque uma única característica, ela vai ser determinada por 2 ou mais genes. Então, eu preciso da interação de 2 ou mais genes para dar uma única característica. É o inverso, né? Então, ó, 2 ou mais pares de genes atuam em conjunto para condicionar uma única característica. Então, vejam, aqui eu tenho esse gene A, não que é azão, tá? Gene A, o alelo é azão e o azinho. E eu tenho o gene B, que os alelos são Bzão e Bzinho. Eu preciso da interação desses 2 genes para dar uma única característica, ok? Esses genes podem ou não, né, estarem localizados no mesmo cromossomo. Eles podem ou não estar ligados. A grande maioria dos exercícios traz a interação gênica em cromossomos separados, ok? Não homólogos. Bom, existem 2 tipos de interação, as não epistáticas e as epistáticas. As interações epistáticas, a gente nem costuma falar de interação gênica, mas ela é um caso de interação gênica. A gente só chama ela de epistasia, tá? Então, quando vocês ouvirem falar de epistasia, é um caso de interação gênica. E nós vamos ver no próximo vídeo, ok? Agora, eu vou fazer um exercício com vocês, eu vou dar o principal exemplo, geralmente, que cai de interação gênica não epistática. Ana, o que é esse epistático? Eu vou explicar no próximo vídeo. Por enquanto, a gente vai ver o não epistático, ok? Lembrando que a interação gênica, uma única característica, ela vai ser determinada por 2 ou mais pares de genes. O principal exemplo que a gente tem aqui é a crista da galinha, tá bom? Qualquer livro que vocês forem olhar, vocês vão ter esse exemplo. É o exemplo mais comum que existe, ok? Que acontece isso? Eu tenho 4 tipos de cristas de galinha. A rosa, a que lindinha, a ervilha, a noz e a simples. Olha que interessante. A noz, para ser noz, eu tenho que ter os 2 alelos dominantes, o esão e o errão. Agora, se eu tiver o esão, mas eu tiver o recessivo aqui, errinho, errinho, ela vai ser ervilha. E se for ao contrário? E se eu tiver ezinho, ezinho, e eu tiver um errão, ela vai ser rosa. E se tiver tudo recessivo, ezinho, ezinho, errinho, errinho, ela vai ser simples. Então, vejam que eu tenho 2 genes, o E e o R, interagindo para dar uma característica. Qual que é essa característica? É a crista da galinha, ok? Então, a proporção 9 para 3 para 3 para 1, ela se mantém, tá? Eu tenho 4 fenótipos diferentes de um mesmo caráter, que é o que acontece lá na segunda lei de Mendel. Lembra que eu falei que é o mesmo tipo de cruzamento, ok? Então, isso daqui é um caso de interação gênica não epistática. Na epistasia, nós vamos ter alelos que vão inibir outros. Então, por isso que eu não vou falar agora. Aqui eu peguei eu escaneei do livro de vocês. Então, vejam só. Vamos começar pela noz aqui, ó. Olha a noz. Tem que ter pelo menos um errão num cromossomo e um esão, ó. Pode ser errão, errão, esão, esão. Errão, errinho, esão, esão. Mas tem que ter pelo menos um errão e um esão. Se tiver o errão e o esão, a crista é noz. Então, 2 genes dominantes interferindo e vão dar origem a noz.
Se só tiver recessivo, como eu disse lá, tudo recessivo, R'inho, R'inho, Ezinho, Ezinho, é simples. Se o R'inho, se os alelos R'inhos forem recessivos, mas tiver um Ezão dominante, eu tenho ervilha. E se for ao contrário, um Rão dominante, o Ezinho, Ezinho, tem que ter um Rão e tem que ser Ezinho, Ezinho, um Rão tem que ser Ezinho, Ezinho, é a rosa. Ana, eu tenho que decorar isso? Não, o exercício vai te trazer, tá bom? De uma forma, às vezes, mais simples, como essa, de uma forma, às vezes, mais difícil, meio nebulosa, não nebulosa, mas de interpretação, como eu disse lá no primeiro slide. Vocês têm que ler, anotar, né? Como eu sempre digo para vocês, anotem todo o enunciado do problema, ok? Então, vamos lá. Em galinhas, o tipo de crista é um caso de interação gênica em que temos... Então, ele já deu aqui, ó, molinho, molinho. E aí, ele dá 3 perguntas. Como fica difícil de eu fazer aqui, eu dividi os slides para a gente fazer pergunta por pergunta. Então, vamos começar com a pergunta A, tá? No próximo slide. Qual a proporção fenotípica, se é fenótipo, ele quer saber se é rosa, ervilha, noz e simples, esperada para cruzamentos entre um galo e uma galinha, noz. Por que é noz? Porque tem um errão e um ezão, ó. Errão e ezão. Duplo heterozigoto. Então, vocês vão fazer a mesma coisa da segunda lei de Mendel. Vão fazer a distributiva, tá bom? Então, quais são os gametas do galo? Os gametas do galo são errão, ezão, errão, ezinho, errinho, ezão, errinho, ezinho. Vamos lá, fazendo, vamos tentar fazer reto, Ana, coordenação. Tentem fazer comigo aí, vocês que estão vendo o vídeo. Agora vamos fazer a distributiva dos gametas da galinha. Errão, ezão, vocês já devem saber que é a mesma coisa, né? Errão, ezinho, errinho, ezão, errinho, ezinho. E agora é só juntar. Tomara que eu não erre, né? Enquanto isso, vocês ficam ouvindo barulho da rua. Então, vamos lá. Qual a proporção fenotípica? Deixa eu pôr as cores. Nós, para ser nós, tem que ter um errão e um ezão. Então, aqui, ó. Nós, 1, 2, 3, 4, 5, esse não. 6, esse não. 7, 8, 9. Tem que ter um errão e um ezão, que é a nós. Então, 9. Agora, vamos para a rosa. Rosa tem que ter um errão e ezinho, ezinho. Então, um errão e ezinho, ezinho. Então, essa é a rosa. 1, 2, 3. Então, um errão, ezinho, ezinho, rosa. 3. Agora, nós vamos para a ervilha. A ervilha tem que ser errinho, errinho, ezão, traço. Então, 1, ervilha. 2, 3.
E por último, mas não menos importante, deixa eu pôr lilás, que senão o amarelo não vai ver. Nós temos tudo recessivo, que é a simples, que é 1. Então, qual que é a proporção fenotípica? O que vocês teriam que escrever? 9 nós para 3 rosa, para 3 ervilhas, para uma simples. Tá bom? Porque é fenótipo. Vejam que é a mesma proporção da segunda lei de Mendel, é o mesmo cruzamento. A diferença foi você ver o fenótipo em relação ao genótipo. Agora, na B, em 80 descendentes, qual será o esperado para o seguinte cruzamento? Então, o cruzamento é Rão, Rzinho, Ezinho, Ezinho, com Rzinho, Rzinho, Ezão, Ezinho. Então, vamos fazer a distributiva dos gametas, né? Ó, eu tenho o Rão, Ezinho e o Rzinho, Ezinho. Tenho dois tipos. Lembra quando é repetido, você não precisa repetir, ok? Rão, Ezinho, Rzinho, Ezinho. Aqui, nós temos Rzinho, Ezão, Rzinho, Ezinho. Ana, posso repetir? Pode. É proporção, né, gente? Só vai dar o dobro. Como eu tenho preguiça. Rão, Rzinho, Ezão, Ezinho. Rão, Rzinho, Ezinho, Ezinho. Rzinho, Rzinho, Ezão, Ezinho. Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho. Em 80 descendentes. Deu 4 possibilidades. Então, concordam comigo que aqui vai ser 20, 20, 20, 20, ok? Então, o que é esperado? Rão com Ezão é o quê? Nós. Então, 20 nós. Rão com Ezinho, Ezinho, 20 rosa. Rzinho, Rzinho com Ezão, 20 ervilha. E tudo recessivo, simples. Esse é o esperado. 1 para 1 para 1 para 1. Mas por que eu pus 20, 20, 20? Porque ele falou em 80 descendentes. Então, você tem que distribuir esses descendentes pelas probabilidades aqui do cruzamento, ok? Agora, vamos para o item C. Um galo de crista nós. Então, galo nós. Se ele é nós, ele é o quê? Vamos olhar aqui. Ele tem que ter um Rão e um Ezão. É cruzado com uma galinha. Esse exercício é bem comum. Com uma galinha que é rosa. Galinha rosa. De crista rosa, não que ela é rosa, né, gente? Então, se ela é rosa, é Rão, traço, Ezinho, Ezinho. E produziu F1, os filhinhos. O que produziu de filhinhos? 3/8 de nós, ou seja, Rão, traço, Ezão, traço. 3/8 de rosa. O que é rosa? Rão, traço, Ezinho, Ezinho. 1/8 de ervilha. O que é ervilha? Rzinho, Rzinho. Rzinho, Rzinho. Cadê o Ezão, traço? E 1/8 de simples. Quer saber o genótipo dos pais. Quando der esse exercício, quer saber o genótipo dos pais, a primeira coisa que você tem que ver é se tem filho simples, tudo recessivo, tá bom? Porque é muito mais fácil. Se tem filho simples, significa que um Rzinho veio do pai e o outro Rzinho veio da mãe. Se tem Ezinho, Ezinho, um Ezinho veio do pai e o outro Ezinho veio da mãe, que já tá aqui. Então, você já mata o exercício olhando só no duplo recessivo, tá? Nem todo exercício você consegue fazer isso. Esses são os mais simples. Quando você não vai conseguir determinar o genótipo dos pais só com o duplo recessivo, você tem que olhar as porcentagens aqui. Aí é um segundo passo. Mas esse aqui é muito simples. Então, a primeira coisa, quando o exercício pede o genótipo dos pais, você vê se o filho tem tudo duplo recessivo, que fica muito mais fácil. A gente finaliza essa parte aqui, espero que vocês, que seja tranquilo, né? Eu não tem nenhuma novidade absurda. E a gente vai para a epistasia e herança recessiva no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus.